Olá, Paz, muito bem-vindos, muito bem-vindas. Esse aqui é o canal Ame a Sua Sensibilidade e hoje é dia do nosso bate-papo, onde vamos conversar um pouco sobre o traço e conhecer um pouco melhor como que nós podemos viver melhor expressando a nossa sensibilidade. Hoje eu convidei o professor Marcos Horácio, ele é professor da História da Arte. E eu sempre achei que a arte tem muita relação com a sensibilidade, que seria uma das formas, né, que a sensibilidade pode se expressar no nosso mundo. E então pensei em trazer ele para contar um pouco como que é a experiência dele, né, com as artes, como que ele foi caminhando, né, até sair trabalhar nessa carreira e, enfim, para que a gente possa explorar mais como que a gente pode viver melhor com o nosso traço e conhecer outras pessoas que têm as mesmas características que a nós. Bem-vindo, Marcos. Olá, Muito Fábio, obrigado por obrigado aceitar o pelo convite de estar convite. aqui. Muito bom estar aqui. Obrigado, Rosalira. Obrigado todo mundo. Isso é muito bom. Poder falar disso é muito bom, né? Legal. Acho que para começar, acho que a pergunta que a gente sempre gosta de fazer, né, quando a gente conhece alguém Hum. novo, né, que chega nesse mundo, né, é como que você descobriu a alta sensibilidade e o que que é isso para você? Olha, Fábio, foi um caminho, né? Mesmo fazendo terapia, uma série de coisas, né? Porque é um conceito novo, né? Quando a gente para pensar, né? E foi assim, me sentindo incomodado com algumas questões, até incomodado com os meus incômodos com o mundo. Né? Chegou uma hora eu falei, gente, eu preciso, assim, deve ter mais gente parecida, né? Porque às vezes eu ficava incomodado com coisas óbvias. Quando eu falo incomodado, eu não quero que a gente imagine assim uma coisa marrenta, né? Uma coisa assim de incômodo, né? Não, é como se fosse um dodói. Não, não é isso. São alguns incômodos para o cotidiano, né? Algumas coisas que eu acho, né? Que eu sempre achei que poderiam ser resolvidas de uma outra maneira, né? Com mais contato humano, com mais, né? Ser mais afável, né? Ser mais amoroso, né? Não é isso, não significa ser, né? Entregar sua vida para o outro, não é isso não. Mas que as relações poderiam ser diferentes, né? Menos competitivas, menos baseadas nas ameaças, nesse tipo de coisa. Isso é uma coisa que eu sempre carreguei. Isso com o tempo, né? Para não dizer com a idade, em alguns momentos isso vem se acentuando, né? Com a vantagem agora de ter muitos anos de terapia, de ter a felicidade de ter feito terapia, né, e de ter feito um caminho aí que foi pelas ciências humanas, né, então eu fiz ciências sociais, na verdade, né, a minha primeira formação, depois história, então isso aí me ajudou a ler, entender um pouco sobre o mundo e tal. E foi uma pesquisa assim de falar assim, gente, mas espera aí, deve ter mais gente, não é possível que com esses incômodos ou com, né, com algumas inseguranças também, né, parecidas e tal, e surgiu fazendo uma pesquisa na verdade, sobre sensibilidade, sem saber que o termo alta sensibilidade poderia existir. Foi pesquisa sobre pessoas sensíveis demais, foi uma pesquisa ligada a isso, né? E aí esse tema apareceu, né? Pessoas altamente sensíveis. E eu comecei a ler sobre isso. E aí aquela leitura clássica, né? Helena Ron, né? E aí quando caiu, e aí assim, caiu para mim, eu li algumas coisas, eu li alguns artigos sobre isso e tal. Achei que se parecia com algumas circunstâncias, algumas coisas que eu passava, e, enfim, né, alguns pensamentos que eu tinha. E aí eu fiz o teste que está no livro, né? Eu acho que são 25 perguntas, são isso, Fábio? Não lembro de cabeça, de 25, eu emplaquei 24. E Para não aí, na ter hora que, dúvida, né? eu falei, pronto, né? É isso, né? Não foi, foram 24 questões que eu plaquei ali. E aí eu falei assim, eu acho que isso é uma coisa para eu prestar atenção, agora de uma outra maneira, né? Não que assim, antes eu já tinha um cuidado comigo nesse sentido, né? Uhum. Eu sempre tomei muito cuidado, aí que eu acho que é a vantagem das terapias e tal, né? Da psicoterapia bem feita, assim, né? Então tinha alguns limites que eu não passava, sabe? Né, algumas questões em relação a mim que eu sempre tomei cuidado. Eu nunca achei que eu deveria ser como as pessoas são, né? E aí, assim, eu tinha que cuidar de mim, de ser como é, sendo bom, sendo ruim, assim, cada um sabe a dor e a delícia, né? De como, né? Sim. De ser.
E aí, assim, sempre esse cuidado eu tive. Eu acho que depois que isso apareceu, alguns anos para cá, aí ficou muito, como falo, ficou muito mais, assim, parece que se descortinou muita coisa, né? No funcionamento, de como as pessoas são, né? Quem é paz, como a maneira como funciona, como enxerga o mundo, né? Como que fica essas questões para o dia a dia. Então, e aí que foi a procura de sair, de procurar grupos e entender como isso funciona. Que aí, né, a gente, né, descobriu alguns grupos aí na internet, principalmente no Facebook, e foi por conta do Facebook que eu acabei caindo, né, do nosso contato dos homens altamente sensíveis, e o que para mim foi importante ver a discussão de outros caras também, né, e assim, e de perceber o como é parecido, né, a nossa relação com o mundo, os nossos incômodos, as nossas felicidades, enfim, né, e conheci a Rosa Lira, né, comecei a seguir a Rosa Lira nesse processo, né, foi tudo junto. E aí foi assim, para mim foi um grande alívio para o coração, mesmo, né, assim, os desafios do cotidiano eles continuam, mas com a partilha muda tudo, Uhum. né? Você tem com quem trocar, você sabe que você pode, né? Que você, né? Você pode falar sobre isso, né? Você sabe que, né? Isso não é uma questão só. Você não está errado em algumas questões que você sente, né? Em algumas fragilidades ou em algumas fortalezas, algumas coisas, né? Parece que eu fiquei mais humano assim, né? Não que eu não for, eu sempre fui, mas assim Uhum. se encontram junto com os seus, né? E é bom essa sensação, né? Por isso que seria muito interessante quem estivesse assistindo a gente, né? Quem está assistindo a gente agora, pensar um pouco nisso, né? Tem mais gente aí para a gente poder partilhar, conversar, né? Isso aí é a vida que segue, né? Isso é muito bom. Sim, eu tenho a impressão que é isso mesmo. A gente para de brigar com aquilo que a gente é e sente e aceita, né? E fica tudo mais fácil a partir disso, Exatamente. né? Exatamente, Legal. exatamente. Daí, então, assim, isso para mim foi importante. Alguns momentos que você precisa de ficar mais quieto mesmo, né? E eu sou um cara assim, eu gosto de festa, eu gosto de amigos, eu gosto disso, mas sempre parece que tenho alguns momentos, eu preciso recarregar, eu preciso estar quieto comigo, né? Preciso não estar no meio disso, né? Então tira um pouco essa sensação também de que para ser feliz, eu preciso estar toda hora ou na balada, ou com amigos, ou fazendo coisas. Uhum. Não, eu tenho esse outro lado que precisa recarregar mesmo. Não tem a ver com tristeza, não tem a ver com melancolia, não tem nada a ver com isso. É só um momento para você recarregar a bateria mesmo, como colocar o celular numa tomada, né? Então você vai. Aí eu comecei a ter um outro olhar para isso, depois de acompanhar as discussões do grupo, sabe? De ver isso. Isso está sendo muito bom para mim. Está sendo uma outra experiência, assim, sabe? Está sendo um outro momento de vida, de descoberta. Então é como se a gente se fizesse novo de novo. Uhum. Você abre assim, outras portas para você se repensar, para você se pensar, você vira um menino de novo, sabe? Isso é muito bom. Que legal. E como que você trilhou esse caminho até chegar na história da arte, né? Que para mim parecem coisas muito conectadas quando a gente pensa em profissões altamente sensíveis, né? Uhum, sim, Porque a gente gosta de aprofundar, de refletir sobre sim, profundamente, né? E você trabalha muito com isso, né? Acho que a arte, né? Quando você investiga a arte, fala muito sobre o porquê das coisas, né? Por que que tem aquelas formas, por que existe aquilo, sobre a beleza, né? Então, é um uhum. mundo que me parece muito apropriado, né, para pessoas altamente sensíveis, né? Como que isso se deu na sua vida para você? E eu sei que não são só flores, né? Que desafios também tem nessa história Sim, aí? sim. Pois é, quer dizer, só hoje, depois disso tudo, que eu descubro que foi um caminho que para quem é paz foi perfeito, né? Assim, nesse sentido, para É. mim foi importante, né? Mas aí é a gente fazendo a reconstrução depois que as coisas acontecem, né? Então, eu acabei, assim, me tornando professor, né? É isso, eu sempre fui, na verdade, um grande apaixonado por história, né? E aí, assim, isso com muita influência da minha avó, né? Meu pai também, né? Assim, são pessoas que foram importantes nesse sentido de trazerem essa, né? A história, né? História no sentido daquela história da escola mesmo, né? Ela principalmente com a minha avó, a história se fazia presente no cotidiano, né?
ela tinha percepção de que como fala, a história grande que acontece, aquela que a gente vê na televisão, no noticiário, ela me passava essa sensação no cotidiano, né? Como aquilo afetava o dia a dia, né? E uma mulher que não teve oportunidade de fazer faculdade, que não teve, né, e essa grandeza ela passava para mim. E por eu ter uma relação muito próxima com ela desde criança, então ela, né, ela tinha assim, então parece que isso veio, esse amor, né, essa paixão por isso, né, e de gostar disso. E a minha família tem uma característica, aí preciso localizá-la geograficamente para a gente entender o caminho que eu fiz. Como ela é de Minas, e aí tem aquela história toda, tem as cidades históricas todas, e tem tudo isso, essa paixão foi sendo colocada em mim. Tem os tios que são, né, que gostam disso, né? Tenho tios professores de história, de literatura, enfim, né? E aí isso foi entrando. Então parece que assim, como também estar com eles sempre foi um momento muito importante para mim desde criança. É um momento, agora eu estou falando do traço paz mesmo, né? É quando os desafios do mundo ali é como se fosse o meu aconchego, é o lugar onde não precisava lutar com o mundo, é o lugar onde eu estaria protegido, é sempre essa coisa de infância que eu tenho, né? Aí vem os cheiros, vem as músicas, vem tudo, né? E aí eu sempre nasci em São Paulo, vivi em São Paulo, e São Paulo sempre se apresentou para mim como uma cidade muito impessoal, apesar de eu gostar muito de São Paulo, né? Então assim, mas sempre é um lugar impessoal, né? É um tratamento diferente com as pessoas, né? É um tratamento diferente na escola, é um tratamento diferente do que aquilo que eu via lá, que eu via acontecendo com meus primos, que eu via acontecendo lá. Então, eu acho que isso acabou entrando na minha vida, quer dizer, de tudo isso, quer dizer, na hora de fazer uma escolha, de continuar me especializando, de ir para o mestrado, doutorado e tal, e acabou entrando essa paixão por esse universo de onde eu vim, por essa geografia. E a arte acabou sendo isso porque ficar intrigado por aquilo que eu via. Esse cotidiano que a gente está conversando, parece que eu tinha que decifrá-lo. E a arte seria o caminho para fazer isso. Então aí deixou de ser só uma hora de enxergar ou os museus, ou as igrejas de ouro, essa coisa toda, foi para enxergar o cotidiano mesmo, de olhar que as casas, as janelas, as portas, e elas têm um estilo e elas têm um porquê de serem assim, e está todo mundo buscando nessa história criar um mundo melhor. Eu acho que isso que é uma questão muito interessante da arte. Até quando ela faz o feio, né? E aí quando os artistas se colocam, né? Eles estão também incomodados do mundo serem como o mundo é, e eles estão se colocando. Então foi muito interessante para mim perceber que assim, ainda mais aprofundando a teoria sobre a arte mesmo, né? Que a arte acaba sendo um espaço que assim, é a gente criar um mundo possível onde talvez ele seja impossível, né? Você criar no meu caso, que estudo barroco mineiro, que estudo isso, é criar no meio do nada cidades daquele porte, com igrejas daquele porte, salões, né? Igrejas que parecem salões, palacetes, lugares encantados praticamente, onde não teria isso, né? E aí você vê que assim, é a tentativa sempre do ser humano, né, de tentar transformar a vida, né? E a arte aí, quando eu começo a perceber isso, vai muito além então do barroco ou de Minas ou de tudo, vira a questão da arte em si, né? Como que a arte desde sempre está criando, está tentando recriar o mundo, está criar um mundo que seja aconchegante, no meio das impossibilidades todas. E mesmo quando essa arte é feia, aí você vai ver, né? Ela é um incômodo desse artista com o mundo, porque ele tá, na verdade, ele está cobrando esse mundo onde seja possível viver e ele não está encontrando isso e ele denuncia o tempo todo. Então, nesse Mas sentido, foi muito importante para mim, né? Nesse caminho, né? imagino isso, né? Que eu tenho essa impressão também que o artista ele tem esse mundo interno, né, muito intenso, né? E que ele precisa Sim. pôr isso para fora de alguma forma, né? Então, mesmo aquela arte que incomoda, que você falou que é feia, mas representa, né, toda a emoção, tudo que está dentro daquele artista, né? Uma Uhum. coisa muito interessante, né? E isso para mim conecta muito quando a gente, né, conversa sobre, né, pessoas altamente sensíveis, né? O quanto que muitas pessoas diz que tem um mundo interno muito rico, né? E Uhum. que às vezes não sabe como expressar.
né, tem dificuldade em expressar o que Exatamente. está sentindo, o que está falando. E a arte parece que é uma forma, né, de se fazer Sim. isso, né? E aí você vê, quer Interessante. dizer, o que que eu acho que é o mais fascinante disso, no nosso caso, até a gente pensando nas pás, nessa coisa Sim. toda, né, do traço, é que você vai se achar em arte, seja em qualquer lugar, né? Você vai se identificar com alguma coisa, você vai entender alguma coisa que estão querendo conversar contigo, né? Você não vai se sentir abandonado, né? Vai ter lugar para todo mundo ali. E no meu caso, por exemplo, assim, né? Eu acho que seria melhor se eu fosse artista, talvez, né? De eu colocar essas Uhum. questões que a gente está conversando em formas, em cores, É, enfim, em música. E eu não herdei isso, né? Eu tenho vários artistas em casa, eu não herdei esse tipo de coisa, né? Eu não herdei. E aí, assim, o dar aula, o que que se tornou para mim uma coisa importante, com todos os percalços que dar aula tem, né, Fábio? Com toda a dificuldade do que é ser professor, é poder partilhar isso que a gente está conversando. Eu fico imaginando que quantas pessoas altamente sensíveis eu devo ter alcançado sem saber, mesmo quando não tinha o conceito, não tinha isso pronto na minha cabeça, né? E mesmo as pessoas que não têm necessariamente o traço, mas o quanto a gente pode compartilhar coisas disso que a gente está conversando e de repente humanizar as pessoas, né? Né, humanizar mesmo, até, né, não precisa ser não pais, né, com os pais também, né, às vezes a gente pode se sentir ficar até mais endurecido pela vida e tal, né, quer dizer, eu acho que essa coisa da aula, né, o contato com isso, e fazendo viagens constantes com os alunos para esses lugares, você vê a transformação das pessoas, sabe? Você vê que assim a vida ela toma um outro sentido na hora que você entra em contato com o seu lado mais sensível. Eu acho, uma das coisas que para mim é muito importante nesses anos de experiência é perceber, por exemplo, pessoas que entram num lugar desse e começam a chorar. E chorar porque houve uma conexão naquele momento, uma conexão pela beleza, uma conexão de que olha só que vale a pena, olha só como eu não tinha talvez olhar para isso. Tem gente que chora porque não teve olhar para isso, tem gente que chora porque sempre teve olhar para isso. Então, sim. seja esse choro para mim ele é sempre muito bem-vindo. Essa emoção Muito para mim é legal. sempre muito bem-vinda. E, É ver o humano, né? É dizer assim, vale a sim. pena, né? E é sobre isso que eu ia te perguntar. Então, qual que é o superpoder da alta sensibilidade que você usa no seu trabalho, que você percebe que isso te, né, nutre e nutre as pessoas Uhum. que tá ao seu redor, assim. Onde que você acha assim, a alta sensibilidade está presente aqui? Eu acho que assim, é no contato com o outro, sabe? Eu acho que a gente tem uma coisa que aí, né, que a Ron descreve, as pessoas que trabalham com isso descrevem, a Rosalira descreve, tem uma coisa de energia que a gente não sabe explicar, que a gente sente das pessoas e nossas, enfim. Eu acho que essa conexão para mim é fundamental, ela é fundamental para mim enquanto professor, né? Ela me permite eu ter algumas chaves que eu possa abrir e fechar as portas, sabe, nos momentos ideais para isso, quer dizer, então usar isso a nosso favor, né? Estou falando agora no sentido mais legal que essa palavra pode ter, né? De conexão com o outro, né? De estar em contato com pessoas, talvez que seja mais, talvez tivesse e sentir que aquele momento é um momento para isso. Isso vale para uma sala de aula, em aula mesmo, não estando numa sala de aula normal, tradicional, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Acho que isso é uma das maiores vantagens, eu acho, do traço, né? Na minha carreira, eu acho que é isso. E dessa coisa de trazer o conteúdo, né? A gente às vezes percebe algo, tem alguma coisa ali que talvez no cotidiano as pessoas não percebem e a gente, por conta do traço, a gente consegue sentir alguma coisa, a gente consegue traduzir isso, né? De alguma maneira para quem não está tendo aquele olhar naquele momento, né? E isso para mim é muito importante também. Então, assim, no Exato. meu caso, assim, eu vejo aí para quem está nos acompanhando e se percebe né, a alta sensibilidade em si, eu acho que é só ganho, sabe? Mesmo com Legal. os perrengues que o senhor possa Sim. vir, né? A É, percepção e ter clareza do traço, eu acho que é só ganho, só ganho. Isso que você falou é bem interessante, né? Porque eu também percebo isso, assim, eu sou na minha área exatas, né, minha formação toda, Uhum, mas essa capacidade de a gente pegar algo muito complexo e traduzir,
numa linguagem simples, pegando o que é essencial, Uhum. a gente percebe realmente, isso é um poder que a gente tem, né? Realmente Sim, pode ser usado em várias áreas, né? Em várias profissões. sim. É muito interessante. Mas você falou agora, né, dos perrengues, né? Sendo professor, imagino que uma questão que você tem que controlar é essa da energia, né? Que o quanto que você se Exatamente. abre, se fecha, o quanto que se Uhum. desgasta. O que que você aprendeu de, né, de técnica, Uhum. de autocuidado que te ajuda a suportar, né, essa carga de dar aula todos os dias aí? E que existem os limites, né? Que são os limites das relações humanas. Que para quem tem o traço, talvez, né, esgote um pouco mais, né, do que para uma pessoa que não tem o traço, né? Assim, eu fico aí nesse sentido, eu olho para quem não tem o traço, e falo, nossa, eu queria ter esse reservatório um pouco mais cheio, tem hora, né? E aí perceber que assim, tem hora que não é fácil, porque o caso de ser professor, né? Você está ali e são pessoas que você, né, no meu caso, eu vou adquirir um carinho, né? E não sei se é até por conta do traço mesmo. Eu quero estar presente, eu quero conviver com elas, eu quero e além da minha relação, né, como professor, né? Isso traz, ele me traz essas necessidades também, né? Eu não consigo ver só como alunos, né? Só uma coisa, assim, não é só uma relação pessoal para mim, que eu tô ali chegando e colocando só o conteúdo e tá bom, né? Eu preciso de mais do que isso, né? Eu ganhei grandes amigos nessa, nessa, nessa minha experiência de vida. Assim, são pessoas, sabe, que eu nem lembro que foram minhas alunas, assim, são meus amigos hoje, né? São pessoas que eu não tenho mais isso. Isso eu acho que é um ganho com isso, mas ao mesmo tempo, a gente vai percebendo que a gente se desgasta mais fácil, mais rápido, né? Isso, e aí tem o serviço burocrático do que é ser professor também, que te desgasta, porque implica também nas relações humanas do trabalho, né? Independente se a gente gosta das pessoas ou não gosta, né? Isso tem a exigência do trabalho, né? Que aí e aí isso e junta com essa relação com as pessoas, mas quando você percebe que isso é um traço, né, que você não está errado, que as pessoas, a gente sempre fica com a sensação que parece que as pessoas aguentam mais que a gente, né? Parece que as pessoas são mais blindadas do que a gente para algum tipo de situação. Quando você percebe que é um traço de personalidade, que é um jeito de ser, aí você toma cuidado com isso. Você para 2 estações antes, né? Em vez de descer na estação que tem que descer, ou 2 depois, quando muitas vezes a gente nos força a isso, o mundo do trabalho nos força a isso. Eu aprendi com o tempo a descer 2 estações antes. E perceber, e isso tem o seu preço. O preço é não estar, às vezes, com as pessoas que você gosta. O preço é recusar, talvez fazer algumas coisas que você gostaria de fazer. Mas aí você percebe que para executar bem aquilo que você faz, você tem que fazer isso. Você tem que abrir mão de algumas coisas. Você tem que, nesses momentos, né, abrir mão de estar com as pessoas, às vezes. Né? Mas é aí que tem a ver com essa sua, né, sua retomada de fôlego mesmo. Né? Porque aí você está pronto para em outra empreitada que também nos satisfaz. Mas é um excesso de estímulo, né? A gente tem que saber isso. É um excesso de estímulo. E eu percebo isso quando trabalhando com isso, dando aula, eu fico extremamente estimulado. Então, eu demoro depois que acaba uma aula para eu voltar para né, para baixar um pouco a bola, né, nessas viagens, nesses encontros, estar com as pessoas, né? Então, assim, você demora, você sai mesmo você percebe o seu grau de agitação. Então, com o tempo, né? Você vai aprendendo a dosar. Quer dizer, eu queria ter descoberto o traço nesse sentido antes, porque eu já teria negociado isso comigo faz tempo. Uhum. Eu negociava sem saber que eu estava negociando. Agora eu gosto de saber que eu estou negociando, porque aí não é porque eu não gosto mais das pessoas, é porque eu estou cansado do meu trabalho. A gente É só uma negociava, mas característica. ficava com uma culpa, né, de não conseguir Pronto, fazer tudo, né? é isso. E a gente que é paz É, adora uma culpa, né? Arranjar adoro uma uma, culpa. Ixi. há uma culpa onde não tem, né? Não tem, a gente arruma, né? Ou porque não É, falou, ou porque não pediu desculpa, ou porque não conversou, ou porque não ficou de 5 minutos a mais. Não, depois, tendo essa percepção do traço, aí que é legal para a qualidade de vida, né, Fábio? sim, É exatamente. Você tomar pode conta falar disso sem não, a culpa. né? Exatamente. Você fala, não, vou até aqui, me cansei, agora É, vou para o hotel dormir, vocês continuam, é, né?
isso. E mudou a Sem minha culpa relação com o nenhuma que vai estar trabalho quando errado. vem o nome também, né? Porque tem coisas, situação de trabalho que te exigem. E aí você fala, não, eu preciso negociar de um jeito, eu Sim, preciso de uma outra maneira para lidar com isso, né? E sem sentir a culpa. legal. E me fala um pouco dessas viagens que você promove, como assim, como conta um pouco o que é, o que vocês veem. Acho que isso é muito Ah, então, interessante, né? é interessante, assim, eu tenho a felicidade, assim, né, eu sou professor do Museu de Arte Sacra de São Paulo, e então uma das propostas, além dos cursos que eu dou no museu, assim, uma das propostas são as viagens em loco, estar no local. Então elas não são viagens turísticas, né, a gente não vai no sentido de ficar fazendo, de fazer aquele turismo tradicional, são cursos. Então eu poderia dar o curso em sala de aula, a gente está dando curso lá nesses locais, né? E assim, não só pelo Museu de Arte Sacra, né, eu tô citando porque é um lugar onde acontece isso de uma maneira mais sistematizada, Uhum. né? Como isso já aconteceu com o professor, de repente de eu estar levando para as pessoas. Mas lá é um lugar onde essas coisas acontecem bastante. E aí, por conta disso, né, você vai e tem essa coisa do curso mesmo, né? Porque né, eu estou reproduzindo um pouco ali uma experiência que eu tive com um aluno. Quando eu fiz minha pós-graduação, eu fiz minha pós-graduação em Ouro Preto, num curso de especialização só em arte e cultura barroca. E grande parte dessas aulas de pós eram dadas nos locais, com os Legal. professores, dentro das igrejas, dentro dos museus, né, dentro dos espaços. Então, desde essa época, surge essa minha ideia. Eu acho que eu tinha isso antes sem perceber, desde adolescente, Uhum. mas assim, de levar as pessoas para elas verem, né? É outra percepção, né? É sentir mesmo, né? Ver ao vivo, estar ali. E aí as pessoas, isso é uma coisa que dá muito certo. Então você tem desde estudantes, pessoas que estão mestrado, doutorado, fazendo uma Uhum. pós-graduação, com gente que tem formação em exatas, sabe? Porque eu tenho muitas pessoas de exatas fazendo os cursos e aí assim é fascinante porque sempre são essas trocas, são os olhares que são diferentes, cada um com a sua especialidade, gente biológica. Eu aprendo horrores, né? Eu vejo quanto eu tenho que sair do meu mundo, do meu olhar, do meu mundo para estar nesse outro olhar, olhar de quem é de exatas, olhar de quem é de biológicas. Uhum. Então, acaba sendo uma troca muito grande e com uma coisa muito boa, principalmente para quem é paz. A gente sai daquela coisa maçante do que é uma viagem turística, às vezes, com aquele monte de coisas Sim. que a gente precisa fazer, né? Então, eu já bolo um pouco uma viagem pensando até nessa coisa do traço que a gente tem. E aí eu fico muito mais tempo nesses ambientes, a gente vê menos coisa, fica muito mais tempo, Sim. Deve absorve ser, muito mais, deve ser né? aprofundar muito mais, porque você também os É, estímulos estão nas obras que você vê, nas histórias, né? Então tá tudo ali. Então isso. você também deve perceber muito mais coisas. Porque eu também sinto isso, assim, eu sinto que quando eu tive na Ouro Preto, por exemplo, os meus amigos estavam comigo assim, ok, a igreja é ouro, não sei, sabe, assim, mas eu fiquei realmente tocado por aquela beleza, por aquilo, Sim. pela sacralidade, assim, né? Porque você sente Uhum, assim, quem fez aquilo, né? Ele dedicou aquilo sim, pro espiritualidade maior que ele teve contato na época. Você percebe, exatamente. né? É claro isso, assim. E quando imagino quando você vai revelando, né, a história daquela pessoa que construiu aquilo, por que fez daquela forma, de onde veio, deve ser, né? Uhum. Você vai aprofundando naquela história e isso vai encantando mais ainda, né? Vai ficando mais bonito. Não, e é Deve ser bem fascinante. interessante, é E assim, fascinante. além de ter esse aspecto que você levanta, acho que o mais interessante também é de um monte de gente reunidas que percebe que gosta da mesma coisa. É, E que você não precisa ser de história ou ter feito arte para você gostar e querer partilhar e querer aprofundar nisso. Então, por isso que é muito legal. Tem gente de humanas, de biológicas, tem gente que está sim. recomeçando a vida, sabe? Que descobre que vai ser por aí. Então, assim, Então, além da questão da vivência, como se fosse do conteúdo mesmo, essa experiência humana dessas viagens, Fábio, é impagável. Assim, ali saem Muito legal. amizades, ali saem, né, para mim, para quem está junto, né, saem projetos, acontecem coisas, sabe? Então, assim, aí eu falo que a arte possibilita isso, né? Ela possibilita até esse clima que a gente que cria entre as pessoas, né? É, Porque ela, e eu ela acho que joga isso, com outras.
Eu acho que isso é interessante também, assim, porque é uma coisa que eu descobri agora, né, mais maduro da minha vida, né? Ah, Que quando a gente faz essas coisas por interesse, é o que você falou, pouco importa se eu tenho a formação X ou Y, se eu nasci, né? Se uhum, aquilo te toca o coração, você faz, vai te é, fazer bem, você vai conhecer pessoas que estão mais afins. A gente fica, né? A gente conversa muito sobre isso às vezes no grupo, né? Porque a gente fica se forçando, porque eu tenho que, né? Ser igual a todo mundo, tenho que ser igual aos homens que sim, trabalham comigo, eu tenho que pensar igual. E não, a gente exatamente. é livre, né? Para dar esses saltos, né? E aonde Uhum, que fazer coisas que alimentam a nossa alma. E a possibilidade de você encontrar pessoas, né, que são mais parecidas com você, que você pode expressar o que você está sentindo é muito maior, né? Então nossa. é um aprendizado grande esse também, né? E aí, agora, falando principalmente com os homens, né, que tem o traço, quer dizer, eu acho que a gente fica livre para ser o homem que a gente quer ser, né? Sim. A gente fica livre para ser o homem que a gente gostaria de ser, que a gente pode ser, né? Sem aí os rótulos, sem as caixinhas que a gente precisa entrar e tudo mais, né? Então eu acho que assim, isso liberta também, é libertador, sabe, nesse sentido, né? Me possibilita, essa vida me possibilitou isso, sabe? Exercer isso, né? Poder falar dessas coisas e poder sair um pouco, né, da caixa mesmo, né? E me força profissionalmente a sair da caixa, me força por conta das pessoas que eu convivo, porque aí eu tenho que conviver com todas as pessoas diferentes formações, diferentes características, diferentes personalidades, e me força o próprio objeto, assim, porque o artista, a arte não está preocupada com os rótulos que a gente dá para ela. A gente é que chama de barroco, é a gente que chama de renascimento, é a gente que chama de gótico. O artista não se chamava. Então, o que para mim é mais fascinante é chega uma hora e não encaixa nada disso que a gente dos estilos todos, as coisas se embaralham, o artista está com as questões dele, a época está com as questões dele e exigir do artista uma determinada tipo de postura que deu para ele naquele momento agir daquela maneira. Então é um grande mergulho também na alma, sabe, do ser humano, né? Sim, exatamente. A expressão é um Fascinante. mergulho na alma humana, né? Na É, história da alma humana, no fim das contas, né? no final das contas é isso. A gente pode pensar que a psicologia pura, ou a espiritualidade pura, né? Não estou falando Pura, agora de rótulos religiosos aqui, nada disso. Espiritualidade pura é o encontro com a gente mesmo, né? é um êxtase, né? O artista está em êxtase. Às vezes você Sim, olhando uma obra de arte, você entra é, em êxtase também é, divino. Chame como quiser é, chamar isso, né? Você sente né? conexão com algo muito maior do que você é, né? Isso, Uma coisa realmente profunda, né? né? Que a Até quando arte ele tá com promove. raiva, eu acho que é isso. Ele consegue promover isso pra gente, sabe? É mesmo. Quem É sabe, né? Onde a gente fascinante. não tem uma excursão paz aí Ué, já pelo lugar. pensou? Aí só paz, já pensou? Aí já é uma outra experiência de como lidar com isso, né? Vai ser fascinante É, isso, né? Fascinante. bem Vamos legal. pensar nisso, Fábio? Vamos pensar. Vamos Vamos pensar pensar. nisso. Quem sabe a gente não Vamos pensar consegue nisso. fazer um Né? workshop paz, de artes para a paz. Seria ótimo. Seria ótimo. Legal, Marcos. Acho que já estamos chegando aqui no nosso tempo. Então, que Foi ótimo, cara. muito bom esse papo, foi ótimo. Obrigado e agradeço Obrigado, muito imagina. realmente sua presença, seu espírito aqui presente, né? E espero ter inspirado mais pessoas né, a ter esse olhar É, esse, artístico para a vida, né? A buscar essas possibilidades. Não, e que seja assim, primeiro agradecer, né, você pelo convite, a Rosalira pelo espaço, sabe, da gente estar aqui conversando sobre isso tudo, né, eu acho que é muito importante, e que seja um convite, né, para quem está tá nos encontrando aqui, que apareça, se apresente, né, vamos fazer essa viagem, vamos conversar sobre mais coisas, né, e vamos descobrir que existem outras possibilidades para a gente viver, né, e usar o traço como uma característica, né, melhor do que a gente tem, né? Não que seja um empecilho, muito pelo contrário. Eu acho que é uma vantagem, né, de estar vivo e ter essa característica. Cada um tem as suas características e a nossa é essa. Então, e que cada um saiba usar as suas características para viver bem com elas, né? E que tirar o partido disso. No nosso caso, é isso que a gente tem, né, Fábio? E que essa seja uma experiência rica de vida, né? Em vez de ser um problema. Exatamente. Valeu, Marcos. Obrigadão. Valeu, gente. Valeu. Até mais. Parar de gravar aqui.